Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco, não é? Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, por mais uma noite que passou, e também agradecemos pela saúde, pelas bênçãos, pela paz, e eu peço também em favor de todos os meus irmãos que recebam também as bênçãos do Senhor, recebam as vitórias, a saúde, a libertação de todos os males, a solução dos problemas. Nós pedimos as bênçãos em favor de todos, ó Pai. Eu peço também perdão pelos nossos pecados, por todas as nossas fraquezas. Peço que o Senhor nos dê inspiração divina também para falarmos a Tua Santa Palavra
e para todos os meus irmãos que vão ouvir a Santa Palavra também. Pai de bondade e de misericórdia, nós suplicamos todas estas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 21. E nós vamos ler desde o primeiro versículo, não é? Apocalipse 21, verso 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste. O tabernáculo está na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali acontecem todos os domingos, no horário das 18h30. E também nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom, em Campinas. E o Parque Shalom fica no bairro Boa Vista, ali próximo ao Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para estarem conosco. Ali em Campinas, o nosso culto acontece todos os sábados, no horário das 18h30. E também lembrando a todos que este programa é publicado, ou seja, ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, são 3 grupos e qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, então é só entrar em contato conosco e pedir para ser inscrito. E o nosso número está na descrição do vídeo. E você não pode esquecer também de mandar o teu nome para o teu contato ser criado de uma forma personalizada, não é? Muito bem, dito todas estas coisas, então, nós vamos aqui agora para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Apocalipse 21 e versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores,
e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre ela, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Amém. Então nós lemos até o versículo 16, não é? E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Um nome que fala mais ou menos alusivo também a esta santa cidade, não é? Deus mesmo revelou o novo céu. E esse hino é cantado pelo Coral da Assembleia de Deus de Arthur Alvim, São Paulo. Então nós vamos ouvir e depois voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. Cidade do Senhor, cidade do Senhor, cidade do Senhor, que apresentava a glória do Senhor. No brilho de Deus, em nosso eterno Pai. No brilho de Deus, em nosso eterno Pai. No brilho de nosso eterno Pai e Redentor, nosso Pai, e soou uma voz muito forte, dizendo:
lágrima ele limpará, toda 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 lágrima ele limpará. Se nos nossos olhos toda lágrima limpará, 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 limpará. Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, aleluia. Amém, amém, graças a Deus. Muito belo hino, não é? Cantado assim para louvor e honra ao nome do Senhor nosso Deus. E agora nós vamos dar continuidade ao estudo da mensagem que nós estamos estudando, e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 112. Agora, isto é porque o profeta tinha a sua mente colocada constantemente no que Deus dizia, não naquilo que o homem pensava, o que o que a igreja pensava, no que o reino pensava, naquilo que Deus pensava. Ele simplesmente expressava o pensamento de Deus pela palavra, porque a palavra é um pensamento expressado. Compreendeu isto agora? A palavra é um pensamento expressado. Então o profeta ficava esperando pelos pensamentos de Deus, e quando Deus revelava os seus pensamentos a ele, ele os expressava em palavras. Assim diz o Senhor. Vem, não assim digo eu, o profeta, assim diz o Senhor. Vem, correto. Isto é porque eles desafiaram reinos e as eras da igreja, sendo que fazer tal coisa em seus dias era pena de morte. Quem chegaria perante a face do rei, ele diria: assim diz o Senhor, tal e tal vai acontecer. Você teria a sua cabeça cortada, a igreja te mataria imediatamente por ter feito isto. Mas estes profetas eram corajosos. Por quê? Eles eram movidos pelo Espírito Santo, vem? E isto é porque eles se tornaram corajosos e eles escreveram a infalível palavra de Deus. Houve muitas tentativas para personificar aqueles profetas como sacerdotes e outros. E o que fizeram eles? Simplesmente perderam. Isto é tudo. Eles não poderiam fazer isto porque Deus havia selecionado o homem para a era e selecionou a mensagem e mesmo a natureza do homem e o que aconteceria naquela era, e que ele poderia colocar, e como ele poderia
com a natureza, aquele certo homem, ele podia cegar os olhos dos outros, as palavras que aquele homem diria, a maneira que ele agiria, cegaria uns e abriria os olhos de outros. Vem, ele vestia o homem do tipo de vestes que ele possuía, o natural, a ambição e tudo mais, simplesmente da maneira que ele tinha que ser, perfeitamente selecionado para aquelas certas pessoas que ele chamaria para aquela certa era. Enquanto outros se colocavam de pé e o olhavam e diziam: bem, eu não posso, eu não ver você. Eles estavam cegos. Jesus veio da mesma maneira, vestido, o Deus imortal, vestido em carne humana. E porque ele nasceu em uma manjedoura, em um estábulo cheio de esterco, não tinha nenhum lugar para inclinar sua cabeça, nasceu, pensando bem, como um nome ilegítimo ligado a si. Vem, todas estas coisas que ele era, e como ele cresceu sendo um filho de um carpinteiro, como ele não possuía nenhuma escola, mais ou menos no mundo, a sabedoria deste mundo, ele não tinha nada a ver com isto. Nenhuma civilização deste mundo, educação ou qualquer coisa. Ele não tinha coisa alguma a ver com isto, pois ele é Deus. Isto colidiria. Se ele tentasse ir a um seminário em algum lugar e aprendesse algo que estas igrejas mundiais estavam fazendo, porque isto nem mesmo não corresponderia de modo nenhum com o seu entendimento, pois ele era Deus. Tal educação, escolas, seminários e coisas são absolutamente contrárias à verdade de Deus. Todo o sistema educacional é contrário a Deus. Tudo que ensinam afasta Deus o tempo todo. Quando eu ouço um homem dizer que ele é o doutor PhD, LLQ, aquilo simplesmente o faz aquele tanto afastado de Deus para mim. Vem, ele simplesmente educou-se a si mesmo àquela distância do que ele realmente foi chamado para fazer. Isto é certo. Observe como agora eles foram movidos pelo Espírito Santo. Agora, aquilo não significa que o homem estudado não entra. Veja, Paulo, eu creio que não havia um sujeito mais esperto naqueles dias do que Paulo, o qual era Saulo de Tarso. Ele foi educado por Gamaliel, um dos maiores mestres do dia, grande hebreu rigoroso, um fariseu de denominação, e Paulo foi criado por ele. Ele conhecia toda a religião judaica, mas quando ele veio à igreja, ele disse:
eu não vou a vós com o ensino dos homens e demais coisas, porque se eu o fizesse, então vocês confiariam naquilo. Mas eu vou a vós no poder e manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé esteja em Deus. Aí está você. Isso é certo. Muitos tentaram personificar estas pessoas, mas eles têm a coisa toda confundida, exatamente como eles fazem hoje. Lá houve um levantado antes do tempo de Jesus que dirigiu 400 pessoas, e você sabe como as Escrituras dizem a respeito destas coisas, tentando fazer fora do tempo, e alguns deles tentaram personificá-lo. E eles foram isto, aquilo e aquilo outro. E ele disse que nos últimos dias se levantariam falsos cristos e falsos profetas, e mostrariam sinais e maravilhas. Temos tudo isto. Vem, porém, aquilo não termina com o real. Isto simplesmente faz com que isto brilhe melhor, porque temos um verdadeiro Cristo, não um falso. Agora sabemos então que Deus enviou os seus profetas. Esta era a maneira que ele tinha que trazer a sua palavra para o povo, através dos lábios de seus profetas. E observem, você sabe, Moisés disse: se você deseja ler isto, no capítulo 4, versículo 10 e 12, Moisés disse que Deus falou com ele. Deus falou com um homem de lábios a ouvidos. E ele disse: sou tardo para falar. Moisés disse: não sou suficiente, eu não posso ir. Ele disse: quem fez o homem falar? Ou quem o fez mudo? Quem o fez enxergar? Ou quem o fez ouvir? Não fui eu, o Senhor? Disse: eu serei a tua boca. Vem então. E Jeremias disse: se você deseja ler isto, em Jeremias capítulo 1, versículo 6, Jeremias disse aquilo: Deus coloque palavras em minha boca. Vem, ele falou de lábios a ouvidos com um profeta. Ele não tinha nenhum controle e falou através de seus lábios. Ele tem maneiras de fazer as suas palavras. Você sabe? Sim, Senhor. Então, vê você, a Bíblia é a palavra de Deus, não a palavra do homem. Moisés disse: Deus falou comigo com uma voz e eu o ouvi. Eu escrevi o que ele disse. Jeremias disse: eu não podia falar de modo algum. E sabe de uma coisa? Os meus lábios estavam falando e estava escrevendo. Deus falou através de seus lábios. E aquilo aconteceu. Daniel, Isaías e os demais, todos aqueles profetas foram quase a mesma coisa. Você sabe, somente no Velho Testamento, mais de 2.000 vezes, aqueles profetas disseram
assim diz o Senhor. Agora, se um homem diz, assim diz o Senhor não é o homem falando. Se fosse, ele não seria um profeta, ele seria um hipócrita. Bom, aqui ele está dizendo que quando o profeta diz, assim diz o Senhor, não é o Senhor, não é ele próprio, o profeta falando. O Senhor é o Senhor Deus dos exércitos, o Deus dos céus, não é? Porque se ele tentasse pensar que tal Senhor fosse ele não seria um profeta verdadeiro, ele seria um hipócrita, diz aqui o irmão Brana, não é? Veem, por isso nunca aconteceria uma chance em 10.000 vezes. Veem, talvez adivinham, mas se é assim diz o Senhor Deus disse aquilo. Se eu dissesse, assim diz Orman Nevo, o meu irmão dissesse, assim diz o Sr. Men, se eu dissesse, assim diz o irmão Wiley, aqui, ou alguns desses outros irmãos, qualquer um de vocês, eu estarei falando o que você disse. Se eu sou fiel, eu estou dizendo exatamente o que você disse. E estes homens, sendo profetas, disseram, não sou eu não tenho nada a ver com isto, mas é o assim diz o Senhor. Então, a Bíblia é o assim diz o Senhor pelos profetas. Observem, eles tomaram o Espírito de Cristo sobre si mesmos e previram os eventos que aconteceriam. Falando a respeito de prever, eles disseram o que aconteceria lá embaixo, através das eras, enquanto eles se estabeleceram, firmaram, deixaram e andaram com o Espírito de Cristo sobre si, de tal maneira que agiram como Cristo, e os leitores leriam isto e pensariam que os profetas estavam falando deles mesmos. Você recorda do eunuco quando ele estava lendo em Isaías 53, versículo 1, a respeito de como aquilo ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O eunuco disse a Filipe, de quem está o profeta falando? Dele mesmo ou de algum outro homem? Vem, o profeta falou como se fosse ele mesmo. Amém. Nós chegamos aqui até o parágrafo 124 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, não é? E agora nós vamos ter um minuto de oração falando com o Senhor nosso Deus para encerramento de mais este programa. Oremos. Grande e soberano Deus, Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos lendo, aprendendo da tua bendita palavra, ó Pai. E agora eu coloco nas mãos do Senhor todos os meus irmãos necessitados, aflitos, problemáticos, doentes, que todos recebam a bênção, recebam a cura divina, recebam a vitória. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos,
todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. Chegamos ao final do nosso programa de hoje e, se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.